Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando, comentando as leituras, especialmente o Evangelho da sexta-feira, da sexta semana da Páscoa. Sabem que no próximo domingo festejaremos a festa da Ascensão, um dia muito importante, uma festa muito importante que nós vamos procurar compreender, porque a festa da Ascensão não é somente a glorificação de Jesus Cristo, mas, por antecipação, podemos dizer, é a glorificação do próprio ser humano, porque Jesus, o Filho de Deus, subindo ao céu, quer dizer, voltando a estar junto do Pai, sentado à direita do Pai, levou consigo a nossa humanidade. E então, isto quer dizer que nós ainda não estamos participando daquela glória, mas somos destinados a ela. E já começamos sim a experimentar alguma antecipação se vivemos em comunhão com Cristo. Mas aquela glória semelhante a que Cristo vive agora no seio da Santíssima Trindade nos é prometida, como o prêmio de uma vida que vai se identificando cada vez mais com aquela de Jesus. Mas no Evangelho de hoje, que é no capítulo 16 ainda de São João, nós ouvimos Jesus que fala com os apóstolos. Qual é a circunstância? Ainda é a última ceia. Jesus, depois de ter instituído a Eucaristia, depois de ter lavado os pés dos apóstolos, depois de ter dito que um dos 12 o trairá, ele se retira para a oração no Jardim das Oliveiras. Lá, depois de um tempo de oração, chegam soldados guiados por Judas para aprisioná-lo. Em seguida, ele é levado diante do sumo sacerdote de Pilatos. Sabemos a história. É condenado injustamente, ele, o mais santo e justo, e é crucificado e finalmente será sepultado como a grande vitória dos seus inimigos, porque o sepultamento de Jesus significa que o sinal de Deus dentro da nossa realidade humana finalmente estava invisível, porque estava debaixo da terra. E Jesus, sabendo que está por acontecer todas estas coisas e que vai ressuscitar, se anunciou já muitas vezes a ressurreição, mas depois de 3 dias o Filho do Homem ressuscitará. E agora ele está falando da volta para o Pai. Eis que ele vai se afastar, vai voltar para o Pai. E diz assim no Evangelho que é lido na sexta-feira: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando é que a tristeza se transformará em alegria? Quando nós, os discípulos, os apóstolos com os quais Jesus estava falando naquela época, e nós hoje podemos aprender a reconhecer Jesus Cristo, Filho de Deus, como uma presença real, não como estava presente lá na casa de Nazaré, ou na sinagoga de Cafarnaum, ou por aquelas praias por onde ele andou na Galileia, e depois na Judeia, etc. Mas presente, igualmente presente, de uma maneira real, mas que nós podemos perceber através dos sinais desta sua presença. E alguns sinais são próprios para quem já vive de fé, são importantes para quem tem fé. A Eucaristia, para quem tem fé, receber a Eucaristia é motivo de comoção, até as lágrimas, e de entender que é o Senhor, o crucificado e o ressuscitado que recebemos na mão quando a estendemos como um pobre para receber aquela hóstia consagrada, o corpo de Cristo, verdadeiramente corpo de Cristo. E também sua palavra é um grande sinal de sabedoria divina que chega até nós, portanto, de sua presença. Mas a presença que podemos dizer mais significativa para quem ainda não tem fé ou tem uma fé vacilante é a mudança de vida. Quando a vida de um homem, a vida de uma mulher que encontra a Cristo e adere a Ele começa a mudar, porque era dominado
por vulgaridades, por uma maneira grosseira de viver, por vícios, e começa a mudar de vida. E quero dizer, começa porque às vezes demora anos antes que aquela mudança se consolide e possa resplandecer em toda a sua beleza. Mas já começa uma mudança. E lá onde a pessoa era de um jeito, ou quem sabe se dedicava totalmente à bebida ou a outras coisas ainda piores, e de repente começa a mudar e a ter uma vida mais sóbria, mais recatada. Quando dirige a palavra a outras pessoas, fala com mansidão, não agride, não grita. Então o que é? As pessoas se perguntam, como é possível isto? Aquela pessoa que está mudando de vida poderá dizer, é o Senhor, é porque eu fiz um retiro com a minha comunidade e aí entendi que devia mudar e Ele me deu força, estou mudando, estou pedindo ainda para que a mudança se consolide, mas eu já estou feliz da vida porque é Ele que está agindo em mim. E então esta mudança nos persuade também, quando é testemunhada para nós. E ainda tem um outro sinal grandioso que nos fala da presença de Cristo no nosso tempo, na nossa realidade. Quando vemos uma comunidade de homens e mulheres, que sejam de jovens ou de casais, que vivem unidas, que canta unida, que reza em conjunto, que festejam juntos os seus momentos de aniversário de casamento, de nascimento, e que se apoiam, que se ajudam. Quando um fica doente, os outros socorrem e veem se necessita de alguma coisa, e se é a mulher que está da casa, que está doente, outra vai lá para ajudar na preparação da comida, porque os outros estão trabalhando ou estão na escola. Em suma, então as pessoas, quando vê esta maneira de conviver, que é de uma verdadeira comunhão de irmãos, que são capazes também de se acolher, de se valorizar uns aos outros, de perdoar-se quando alguém, por algum motivo, acaba ofendendo. Então podemos dizer, bom, aqui é o Senhor. E ainda quero recordar um último sinal desta presença de Cristo ressuscitado, que atua e age em nós e através de nós age neste mundo, quando se veem obras de caridade que são admiráveis. Desde obras grandiosas, como por exemplo a Santa Dulce dos Pobres, que começou a atender os pobres e de repente construiu uma grande estrutura para acolher centenas e centenas de doentes e de pobres, até formas de caridade mais modestas, quem sabe de uma senhora ou de uma irmã, ou de um casal que consegue fazer alguma coisa extraordinária e que às vezes com próprio sacrifício se dedicam ou a visitar pessoas, ou a encontrar casais para ajudá-los, ou a recolher alimentos para oferecê-los aos pobres, ou batalhar para abrir uma creche numa realidade popular e que é totalmente gratuita. Em suma, uma obra que nós podemos dizer, mas como é possível uma coisa dessa? Mas por que a pessoa dedica o tempo, suas energias, seu dinheiro para esta coisa? Não podia gozar mais a vida só para ele e tal? Então nós dizemos, é o Senhor. É o Senhor que está agindo através daquela pessoa. E então nós podemos dizer, como Jesus, aí sim compreendemos o que Jesus está dizendo quando fala, mas eu de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. É desta alegria que nós somos chamados a viver, e com esta alegria podemos vencer os desafios do coronavírus e os desafios de situações de pobreza, de dificuldade com a vida e tudo aquilo que vem à nossa frente como um obstáculo, às vezes como uma armadilha, para que possamos dizer, tu Senhor estás aqui e é contigo que eu quero abraçar as minhas responsabilidades e construir com beleza e com significado esta minha existência aqui terrena. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.